ser apresentado é a autoestima. E a Isabel vai começar falando sobre o que é a autoestima. Então, a autoestima é você aceitar o seu corpo, o amor próprio, você não entrar no padrão da sociedade, porque se você se olhar no espelho e não se achar, tipo, bonito ou não se aceitar no seu modo, é porque você tá com a autoestima baixa, você achar que não é capaz de fazer alguma coisa porque as pessoas estão falando. Por exemplo, dizer o padrão da sociedade. Vamos dar o exemplo do padrão da sociedade. Tipo, ele diz que uma menina bonita tem que ser magrinha, com o corpo todo definido, mas você não tá no padrão da sociedade. Mas, basicamente, tu não pode ligar pra essa opinião, tu tem que aceitar como você é. Aceitar do jeito que você é. Você tem que se olhar no espelho e dizer, eu sou capaz de fazer aquilo, eu não preciso seguir a opinião dos outros para viver bem, eu posso viver bem do jeito que eu sou. Aceitar os seus defeitos, as suas qualidades, não ser igual às outras pessoas. E a gente pode afirmar que a autoestima ela pode variar com o tempo? Sim, depende, porque tem, por exemplo, vou dar um exemplo de mim, assim, tem dias que eu acordo, eu tô com a autoestima bem alta, aí vou pra rua, vou dar um passeio, alguém fala alguma coisa, eu já me sinto mal. Já estraga o dia, né? Já estraga o dia. Acontece que a autoestima baixa. Tá, e que importância a autoestima tem? Assim, o que vocês acham que a autoestima ela é importante pra quê? Porque ela, como é que eu vou dizer? O bem-estar da pessoa. Isso, o bem-estar da pessoa. Tanto para a saúde também, do próprio corpo. Por exemplo, se a tua autoestima está muito baixa, pode ocasionar vários problemas, como depressão, bulimia nervosa, anorexia, desencadeia vários outros problemas também. Então a gente pode dizer que a autoestima é uma coisa muito importante que a gente precisa ter na nossa vida, né? Realmente. Pode ajudar outras pessoas também. Quando você está bem, você consegue ajudar pessoas que não estão bem, tipo, emocionalmente. Já ouviu falar naquela frase, a alegria do outro contagia. Então, se tu tá triste, tu vai passar a tua tristeza para as outras pessoas também. Então, se tu tá com uma autoestima boa, então tu vai ajudar outras pessoas também que estão com a autoestima baixa. Tu pode levantar a autoestima das outras pessoas com frases, com palavras motivadoras. Agora a aluna Nicole vai falar sobre o filósofo Sócrates e sobre a autoestima. O que os dois têm em relação? Bom, para dar uma introduzida no meu tema, Sócrates foi um filósofo que foi um divisor de águas, e ele que dividiu da era que era a era antes dele, que era a era pré-socrática, e antes dele os filósofos buscavam a verdade e o conhecimento, e Sócrates já buscava mais a parte do seu autoconhecimento, se autoconhecer, e isso tem a ver com a autoestima, porque se tu se conhece, tu vai saber o que tu vai saber o que os outros, vai ser uma pessoa melhor para ti, para os outros, e também vai melhorar a sua vida, o seu modo de ser, de agir. E Sócrates tem uma frase muito conhecida que é: conhece-te a ti mesmo, que segundo Platão, Sócrates estava no templo de Apolo, em Delfos, e lá eles tiveram um oráculo que afirmou que Sócrates era um homem muito sábio. E Sócrates, com a sua infinita sabedoria, porque ele era um homem muito sábio, ele falou a frase que muitos conhecem hoje em dia, que é aquela frase, só sei que nada sei. Então ele se colocou no lugar dele, assim, né, como ele se conhecia bastante, e ele disse que só sei que nada sei. E Sócrates foi um grande, como eu posso dizer, um grande defensor do autoconhecimento. E durante toda a sua vida ele buscou se conhecer a sua própria natureza.
buscando aprender, né, tipo, se perguntar o porquê de cada coisa. E ele afirmou que as pessoas, os indivíduos, eles não são capazes de serem maus por coincidência ou de ser mal por propriamente, ser uma pessoa ruim. Ele acredita que o mal, ele está nas pessoas que estão com as pessoas que têm falta de autoconhecimento e que são ignorantes. E o que isso tem a ver com a autoestima? Porque a autoestima, às vezes a tua ignorância pode influenciar na autoestima de outra pessoa, porque às vezes tu está olhando para uma pessoa lá na sociedade e a sociedade impõe padrões que, por exemplo, a pessoa tem que ser magra, ter o corpo definido, como a Eduarda falou, e às vezes que ela se acha que ela está nesse padrão, ela vai lá e fica sendo ignorante com outra pessoa que não está nos padrões, né? E eu acho que era isso. Então a gente pode afirmar que foi Sócrates que mudou o rumo das discussões filosóficas? Foi, porque antes os filósofos, como eu já havia falado, antes os filósofos buscavam a busca da verdade e do conhecimento, e Sócrates foi aquele que tentou mais buscar o autoconhecimento. Agora a gente vai responder um pouquinho sobre as perguntas que o nosso lindo público nos fez. O aluno Rua Drabzinski pergunta: vocês têm autoestima alta ou são para baixo? Eu posso começar por mim aqui falando. Eu tenho uma autoestima bem baixa. Alguma pessoa fala alguma coisa pra mim, eu já me acho que eu sou a pior pessoa do mundo, eu acho que eu já não sou capaz de fazer o que eu quero. Muitas vezes também, que nem eu vou falar depois, assumir 100% da sua vida, ou seja, a gente sempre acha que a gente está, como eu posso falar, a gente sempre vai achar um culpado porque a nossa vida não está boa. Por exemplo, aconteceu achar um culpado, mas na verdade a gente que é o culpado das nossas... Tudo que acontece de ruim foi escolhas que a gente fez, são consequências das nossas escolhas. Então, às vezes eu também procuro algum culpado por aquilo que está acontecendo comigo, então isso já é um sinal de autoestima baixa. Então, eu mesmo tenho autoestima baixa e exercícios físicos ajudam para isso, terapia e tal. Eu vou comentar mais depois para vocês, mas eu tenho autoestima baixa. Eu acho que a minha tá no meio termo, porque assim, eu estava pesquisando bastante sobre esse trabalho e daí eu vi que Sócrates falava também que às vezes a gente não precisa, que a gente não deve se importar. Acho que não era Sócrates, era uma pesquisa que eu fiz ou em outro momento. Aí ele falava que a gente não deve se importar com o que as outras pessoas falam. Assim, por exemplo, se é crítica, uma crítica construtiva, tu pode levar para tua vida. E se for uma crítica negativa, tu não deve nem dar bola, porque aquilo com certeza vai estar prejudicando a tua autoestima. Eu acho que era isso. As pessoas meio que falam para as outras o que elas se veem em si mesma, basicamente. Eu sempre acho isso. Uma pessoa te critica é porque ela está demonstrando aquilo que ela tem, que ela é, basicamente. Temos mais uma pergunta do Eric Drabzinski. O padrão social, que já foi comentado na live, ele gera uma baixa autoestima? Não entendi direito a pergunta. O padrão social gera uma baixa autoestima? Gera. Porque, basicamente, a sociedade impôs um padrão social definitivo. Todas as pessoas pensam a mesma coisa sobre, digamos, o padrão de beleza. Tem que ser magra, tem que ser com o corpo todo definido, tem que ter fotos maravilhosas em redes sociais, não pode postar aquilo que bem entender. Enfim, e isso gera uma frustração nas pessoas. Por exemplo, eu penso, meu Deus, como é que eu vou organizar a minha rede social com as fotos que a sociedade não vai julgar, mas na verdade eu tenho que postar aquilo que eu me sinto. É isso. Você, Isabel, tem autoestima alta ou baixa? A minha autoestima é, tipo, já sempre bem baixa, assim, tipo, de não gostar de nada, assim, do meu corpo, de como eu era.
E hoje não, hoje eu me aceitei do jeito que eu sou. Eu posso dizer que tô com autoestima alta, assim, tipo, no auge. Eu não tenho nem meio termo, porque eu não preciso entrar no padrão da sociedade. Eu sou uma pessoa, tipo, única. E eu sou o que eu sou, não o que as outras pessoas são. Aí eu me aceito no que eu sou. E você, Rafael, você tem autoestima baixa ou alta? Eu acho que a minha autoestima é bem boa por causa que, tipo, eu tô num lugar, eu sempre tento fazer as pessoas felizes junto comigo. E é isso, bem. Temos mais uma pergunta, da Emily Montovani. Qual a relação da autoestima e a vida social? A vida social, a autoestima, se a gente está de bom humor, a autoestima alta, a gente consegue conviver melhor em sociedade. A autoestima baixa, a gente sempre acha que a gente não é capaz de fazer alguma coisa. Então, a gente sempre vai estar frustrada dentro da sociedade, Por exemplo, a gente vai num lugar, a gente sempre vai achar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que não é o meu lugar. Mas, na verdade, se tu se sente bem, tem que continuar naquele lugar. Tá, agora a aluna Eduardo vai falar um pouco sobre a autoestima e a relação com a psicologia. O primeiro tópico que eu fiz aqui é assuma 100% da responsabilidade da sua vida. Que nem eu comentei antes, a gente sempre tenta achar um culpado para as nossas ações, o que acontece na nossa vida. Por exemplo, pais, eu vou jogar a culpa na minha mãe porque ela me falou aquilo e eu fiquei triste. Tá, mas o que ela falou, vai te trazer algum bem ou ela falou por falar? É uma crítica ruim. Então, se é crítica ruim, não leva para sua vida. Ela falou por falar, todo mundo fala às vezes também, que nem a Isabel falou antes. Aceite só as críticas boas, positivas, e não leve para sua vida aquilo que as pessoas falam sem pensar às vezes. Então, isso pode te ajudar muito na sua autoestima. Outras coisas que eu citei aqui também é exercício físico. Quando você sabe que está com a autoestima baixa, o exercício físico sempre vai ajudar você a se sentir melhor, se sentir mais feliz, porque libera vários hormônios que te fazem mais contente, na real. E também, se você preferir, faz terapia, psicologia, no caso, vá ao psicólogo. Tem muita gente que tem preconceito contra psicologia, terapia, essas coisas. Eu já ouvi muita gente dizer, por exemplo, isso é coisa só para quem tem depressão, essas coisas, essas doenças. Mas, na verdade, terapia não é uma coisa de outro mundo, não é um bicho de 7 cabeças, digamos. É uma coisa super normal, é uma conversa que você vai ter e vai te ajudar bastante. É mais ou menos isso. Só isso? Tá bom, agora o aluno Rafael vai falar as causas da falta. As causas da falta. Causas da falta de autoestima. A falta de autoestima, tipo, as pessoas que têm baixa autoestima, elas são incapazes de confiar nas suas próprias opiniões, sempre pensa demais, porque ela sempre vai achar que ela vai estar errada, então ela sempre vai querer, tipo, ser melhor para as pessoas não julgarem ela, e tem medo de tentar, pois para elas tudo vai dar errado e elas não adianta elas tentar. E a gente podia falar um pouco sobre as redes sociais e a autoestima. As redes sociais afetam bastante na autoestima por causa, como foi falado já, que tipo, a pessoa ela vai ter aquele padrão da sociedade. Se ela não estiver dentro daquele padrão de sociedade, ela não vai ser feliz com ela mesma e ela vai ter uma baixa autoestima. E o que as mídias influenciam para a autoestima? E impõe esses padrões na sociedade. Então, tudo que a mídia diz que é certo, a grande maioria ela vai aceitar aquilo como um padrão e vai querer seguir. E vocês
acham que realmente existe um padrão? Ou a gente pode ser livre para ser quem a gente bem entender? Tem que organizar, basicamente. Se tu não organizar, tu vai ver padrão que a sociedade impõe em tudo quanto é lugar. Todo lugar tem um padrão assim que a sociedade impõe, mas se tu organizar tua mente, eu acho que tu simplesmente vai ignorar esses padrões e vai viver a sua vida bem melhor, contente consigo mesmo. Outra coisa também que eu acho que a sociedade ela manipula bastante com os padrões. Que nem eu disse, todo lugar que a gente vai sempre tem um padrão. Então, isso vai manipulando as pessoas que têm autoestima baixa. Ela sempre vai achar que ela não vai melhorar em nunca, em nada. Basicamente isso. Então, galera, é isso. Obrigado pela participação. E não se esqueça, semana que vem, dia 11 de novembro, teremos o tema A Cultura do Estupro. Um beijo e até mais.